Olá, como estão? Estamos aqui na aula de Ciências Naturais e Físico-Química. O meu nome é Teresa Sousa e hoje vimos falar de unidades estruturais da matéria, ou seja, os átomos. E para isso, a questão que se coloca é, então, como é que é constituído o átomo? Ora, antes de pensarmos no átomo, temos que pensar nos elementos. Existem na natureza 118 elementos. Dos 118 elementos, cada um tem o seu tipo de átomo, como se fosse um jogo de cubos, como este que aqui está. Cada elemento teria um cubo da sua cor. Claro que num jogo de cubos eu posso fazer qualquer combinação. Na natureza, não. As combinações têm regras. Mas isso a gente vai falar mais adiante. Ora, aquilo que nós já sabemos é que átomos de diferentes elementos têm tamanhos diferentes. Isso nós já tínhamos conversado. E nós poderemos ver átomos? Podemos, sim, senhora, podemos ver átomos utilizando um microscópio eletrónico. Se repararem aqui na imagem, isto é uma fotografia de uma folha de ouro. E os átomos que aqui estão são estas bolinhas amarelas, são átomos de ouro. A folha de ouro que aqui está é uma folha muito fina e é uma folha que, de certeza, que conhecem de utilização na talha dourada. Ela cobria as peças em madeira e era utilizada para decoração, especialmente na altura do Barroco. E também é conhecida como utilizando-se nas iluminuras, nos livros mais antigos. Ora, então, voltemos à nossa questão. Então, como é que é constituído o átomo? Vamos pensar nos modelos mais recentes. Um dos modelos mais recentes, o modelo de Bohr, que data de 1913, Bohr definiu que o átomo tinha duas grandes regiões. A região do núcleo, a região central, e uma região periférica, que eram os níveis de energia. Esses níveis de energia estavam organizados em órbitas circulares. O que é que lá tinha dentro? Ora, então, a região central, o núcleo, continha subpartículas de carga positiva, os prótons, e continha partículas neutras, designadas de neutrões. Os níveis de energia que estariam à volta do núcleo tinham os eletrões de carga negativa. Já sabemos, esses níveis de energia eram órbitas circulares bem definidas, de acordo com o modelo de Bohr. Então vamos tentar simular aqui, neste esquema que está aqui à esquerda, como é que seria um átomo que tenha 3 prótons, 3 cargas positivas. Eu vou aqui arrastar, até vou usar a caneta está aqui, só andar aqui para trás, fiz ali um risco, clicar aqui e vou arrastar um próton, 2 prótons, 3 prótons. É um átomo de lítio, tem 3 prótons. Vou colocar os neutrões, que codifiquei aqui com estas bolas a vermelho, e colocá-los entre os prótons. Elas têm uma função muito importante, os neutrões. É que estas subpartículas diminuem a repulsão entre os prótons. E como o átomo é uma partícula neutra, eu tenho que ter tantas cargas positivas quantas negativas. Então, vou colocar aqui os eletrões. Tinha 3 prótons, tenho que ter 3 eletrões. E tenho um átomo. Só para verem uma animação, não do átomo de lítio que aqui está, mas do átomo de oxigênio. Eu vou tentar puxar aqui um bocadinho para verem melhor o átomo de oxigênio. Portanto, temos a região central, o núcleo, e fugiu, e os eletrões a orbitar. Ora, então, ficou por aqui o modelo? Não. Este modelo do Bohr não conseguia explicar tudo. E o próprio Bohr e outros cientistas chegaram à conclusão que ele precisava de ser aperfeiçoado. E porquê? Porque o eletrão não andava mesmo numa órbita bem definida. Ele andava, era numa região à volta do núcleo. E essa região deixou de se chamar uma órbita, passou a chamar-se uma orbital. Uma região onde é provável encontrar o eletrão. Está só aqui também, ver se eu consigo pô-lo de maneira que vocês vejam melhor, que não é fácil. Eu penso que posso tentar ver outra vez, que ele tem aqui um ponto, mas eu acho que dá para verem ali a tremer a zona, isto é um GIF, verem o que será o esquema de uma possível orbital.
Avançando, então qual é a grande diferença entre estes dois modelos? É que o modelo de Bohr é um modelo com órbitas circulares bem definidas. O modelo da nuvem eletrónica já é um modelo em que me fala de probabilidade. Portanto, a evolução do modelo esteve aqui, neste pormenor. É que é provável encontrar o elétron. Vamos lá ver se aqui vem um bocadinho melhor. Eu tenho aqui alguma dificuldade em ampliar a imagem, mas a ideia é verem aqui, nesta região do GIF, os níveis, a duas dimensões, os níveis de energia, as orbitais de Bohr, e ali as orbitais já zonas tridimensionais em redor do núcleo. Então, em relação à dimensão, qual é a relação da dimensão entre o núcleo e a nuvem eletrónica? Podemos fazer uma comparação. Se a nuvem eletrónica tivesse o tamanho de um campo de futebol, que anda aí na ordem dos 100 por 60 metros, o tamanho do núcleo era um berlim ali no meio do campo. Portanto, conclusão, ele é muito mais pequeno em termos de dimensão. Ops. Ora, vamos fazer então um pequenino exercício. E o exercício é, temos aqui um átomo de carbono, portanto, ele quer que nós vamos preencher este esquema e diz-me que é um átomo de carbono que tem 6 prótons, 6 eletrões e 8 nêutrons. Não sei ali muito bem, está ali cortado, mas vamos aqui pedir uma ajuda. E a ajuda é, vamos pegar na palavra carbono e vamos dizer, é um átomo de carbono. Tem 6 prótons. 6 prótons no núcleo. Se tem 6 prótons e é átomo, tem que ter 6 eletrões. Então, tem 6 eletrões nos níveis de energia. E diz-me que tem 8 neutrões. E cá estão eles. Já vai aparecer agora ali o esquema que eu posso representar. Então, o núcleo do átomo tem 6 prótons, 8 neutrões no núcleo e 6 eletrões nos níveis de energia, a orbitar. Ora, então, e o que é o número atómico? O número atómico define-se como o número de prótons que há no núcleo de um átomo. No caso do gás que aqui está, é o gás hélio, ele tem 2 prótons no núcleo. Isso caracteriza o elemento. Cada elemento, cada átomo, tem um número de prótons que o caracteriza. O hélio tem 2. Então, se eu fizer o esquema, 2 prótons, como é átomo, já sabemos, é neutro, tem que ter 2 eletrões. Portanto, é este número. Como é que o representamos? Pela letra Z e, no caso do hélio, é igual a 2. Ele é muito conhecido, é usado nos balões, normalmente para as crianças, porque como ele é mais leve que o ar, sobe. Como é que representamos? Para um símbolo químico qualquer, X, o número atómico representa-se à esquerda e em baixo. Então, para o caso do hélio, eu escrevo hélio e o número atómico é 2. E está o átomo caracterizado. E o número de massa? O número de massa, agora vou passar aqui em frente, o número de massa é o número total de partículas que estão no núcleo. Isto é o número de prótons mais os neutrões. Então, vamos pensar no átomo de hélio. Vamos pensar no átomo de hélio que tem, já sabíamos, 2 prótons e 2 eletrões, mas neste caso específico tem 2 neutrões. Então, vamos colocá-los aqui. 2 neutrões. 2 prótons, desculpem, 2 prótons, 2 eletrões nos níveis e depois 2 neutrões no núcleo. Então, eu posso afirmar que dentro do núcleo eu tenho 4 partículas. Então, o seu número de massa é 4. E está determinado. Simbolizamos o número de massa pela letra maiúscula A. Como é que o representamos? Ora, já tínhamos visto que o número atómico ficava à esquerda e em baixo, o número de massa vai ficar à esquerda e em cima. Portanto, para o caso do hélio, 2 de número atómico, 4 de número de massa. Ora, pede aqui então neste exercício, representa o átomo de sódio que apresenta 11 prótons, 11 eletrões e 12 neutrões. Por qualquer razão que eu desconheço, não aparece aqui o resto das letras, pelo que eu peço desculpa. Portanto,
Vamos representar este átomo. Se é um átomo de sódio, diz que tem 11 prótons no núcleo. Portanto, 11 prótons no núcleo. Tem 11 eletrões em órbita. E agora diz-me que tem 12 neutrões. Então, reparem, se tem 12 neutrões, tem um total de 23 partículas no núcleo. O seu número de massa é 23. Clicando aqui, cá está. 11 número atómico, 23 o número de massa. São 23 partículas no núcleo. Vamos então ver uma pequena síntese sobre o estudo do átomo. Os átomos, como sabes, são unidades estruturais da matéria. Mas como serão constituídos? Atualmente sabemos que nos átomos existem partículas subatómicas que se encontram em duas zonas. No núcleo podemos encontrar os prótons, partículas com carga elétrica positiva, e os neutrões, partículas sem carga. Movendo-se à volta do núcleo, podemos encontrar os eletrões, partículas com carga negativa. Segundo o atual modelo atómico, esta zona onde se encontram os eletrões tem o nome de nuvem eletrónica. A densidade desta nuvem diminui à medida que nos afastamos do núcleo. Isto significa que a probabilidade de encontrar o eletrão também diminui com o aumento da distância ao núcleo. Verificamos igualmente que quanto maior for a nuvem eletrónica, maior será o tamanho do átomo. Do mesmo modo, a massa do átomo aumenta com o seu número atômico e não necessariamente devido ao tamanho da nuvem. Na realidade, a massa dos eletrões é tão pequena, comparativamente à dos prótons e neutrões, que não contribui significativamente para a massa do átomo. Podemos então concluir que a massa do átomo está quase toda concentrada no seu núcleo e que o seu volume depende do tamanho da nuvem eletrónica. Ora, nós estivemos a falar de, agora no vídeo vocês ouviram, de massa atómica relativa. Quando eu estive na escola, ensinaram-me assim: a massa atómica relativa de um átomo é a massa do átomo relativamente a 1/12 da massa do átomo de carbono 12. E eu fiquei com esta cara, não percebi nada. O que é que eu fiz? Decorei aquilo várias vezes, cheguei ao teste e papagueei, porque não entendi. Ora bem, afinal o que é que isto quer dizer? Reparem, diz aqui, é a massa do átomo relativamente a 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Então o que é isto do carbono 12? O carbono 12 nada mais é do que outra forma de identificar o número de massa. Então o átomo de carbono caracteriza-se por ter 6 de número atómico. Tem 6 prótons no núcleo. Quando me diz que é carbono 12, significa que no núcleo tem 12 partículas. 12 partículas no núcleo. Ora, então 6 têm que ser neutrões. Portanto, eu tenho um total de 12 partículas. Já sabemos que é o carbono 12. Agora, vamos pensar, andamos um bocadinho para a frente, vamos pensar então o que é isso de 1/12 do átomo de carbono. Ora, vamos pensar no átomo como uma bola, uma esfera maciça. E vamos cortar a esfera em 12 fatias. Como aqui estes GIFs. São pequenininhos, eu não os consigo aumentar, mas aqui é um GIF da Walt Disney a cortar o Mickey a cortar um bolo. Vamos fazer a mesma coisa. E tirar uma fatia. Isto corresponde a 1/12 da massa total. É uma das 12 fatias. Ora, voltando a olhar para o átomo de carbono 12, vocês veem que tem 6 prótons e 6 neutrões. Um total de 12 partículas no núcleo. Se eu colocar cada uma das partículas numa das fatias, eu consigo entender que 1/12 corresponde a uma partícula nuclear. Portanto, isto quer dizer que quando me dizem que é a massa do átomo, e por exemplo, a massa do átomo pode ser a massa do átomo de hélio, eu vejo aqui que ela tem 4 partículas no núcleo. Se tem 4 partículas no núcleo,
Quando eu coloco aqui numa balança imaginária um átomo de hélio, eu, para equilibrar, tenho que ter aqui 4 fatias, 4 partículas nucleares. Portanto, em termos práticos, a massa atómica relativa é quantas vezes um átomo é mais pesado que uma partícula nuclear. Entortei o átomo. Bem, vocês não se zangam. Aqui está. Portanto, quantas vezes este átomo é mais pesado que uma só partícula? Como eu tenho 4, é 4 vezes mais pesado. Daí ser relativo. Na natureza existem 3 tipos de átomos de hidrogênio. E estes átomos são todos de hidrogênio. E, portanto, se são de hidrogênio, têm todos o mesmo número atómico. Isto quer dizer que todos têm um próton e um eletrão. Um próton e um eletrão. E este terceiro tipo também tem um próton e um eletrão. O que é que acontece? Para este primeiro caso, ele só tem um próton no núcleo. Existe um segundo tipo de átomos de hidrogênio, que tem um próton e um eletrão, mas além do próton ainda tem no núcleo um neutrão. E ainda existe um terceiro tipo, que além do próton tem 2 neutrões. Então, posso afirmar que este primeiro tem número de massa 1. Este tem 2 partículas no núcleo, tem número de massa 2. E aqui o terceiro tem 3 partículas no núcleo, tem número de massa 3. Ao hidrogênio, que só tem uma partícula no núcleo, é conhecido pelo nome de prótio. Este é designado pelo nome de deutério. E este aqui, pelo nome de trítio. Estes 3 átomos são todos átomos de hidrogênio, mas que têm o mesmo número atómico, mas que têm diferente número de massa, são chamados de isótopos. Isto quer dizer que são átomos do mesmo elemento, mas com núcleos diferentes, porque têm diferente número de neutrões. A aplicação dos isótopos é muito conhecida, por exemplo, no tratamento e no diagnóstico de doenças graves como o cancro, nas radioterapias, e também é utilizado, por exemplo, o isótopo do carbono 14 na datação dos achados arqueológicos. Ora, a questão que se levanta agora é a seguinte: porquê é que será que a massa atómica relativa que vem na tabela periódica não é um valor inteiro? É um valor com casas decimais. Reparem, no caso que está aqui do grupo 17, o cloro. O cloro tem uma massa de 35,5 na tabela periódica. Ora, por que será? Porquê? Porque o que se realiza é uma média ponderada das massas dos diferentes isótopos. Cada isótopo, eu só vou voltar aqui um bocadinho mais atrás. Desculpem. Ora, cada isótopo que aqui está, vamos pensar o caso do átomo de cloro. O cloro tem 2 isótopos, o cloro 35 e o cloro 37. O cloro 35 tem uma massa atómica relativa de aproximadamente 35. Porquê? Porque ele tem 35 partículas no núcleo. E nós já sabemos que a massa do próton é praticamente igual à massa do neutrão. Portanto, a massa do átomo deve-se essencialmente às partículas que estão no núcleo. A massa do cloro 37, por seu lado, tem a massa atómica aproximadamente 37. Um átomo de cloro 37 pesa 37 vezes mais que uma partícula nuclear. Ora, o que é que acontece? Estes 2 isótopos existem na natureza, mas não em quantidades iguais. O caso do cloro 35, ele existe em muito maior quantidade. E dizemos nós que a abundância relativa do isótopo 35 ronda os 76%. Ele existe em maior quantidade. Já o cloro 37 anda a rondar os 24%. As duas percentagens dão cerca de os 100%. Ora bem, então significa que quando eu vou fazer uma média ponderada, a média vai-me pesar mais o cloro que é mais abundante, neste caso o cloro 35. Ora, como é que eu faço então o cálculo da média? Reparem, tenho a massa atómica relativa aqui e vou aqui clicar. Para calcular a média ponderada, eu vou entrar com o valor do isótopo 35, que vem aqui dado, vou entrar com a abundância com que ele existe no nosso planeta, na natureza, 76%,
e vou somar ao valor da massa do isótopo 37 com a sua abundância, que é 24%. E divido por 100 para obter o valor de média. Feito isto, não se esqueçam, quando fizerem a substituição, que as multiplicações têm que ser feitas primeiro, devido à regra das prioridades e, portanto, multiplicações primeiro. Fazer e vai-me resultar, então, fazendo a soma, neste valor, 35,5. Ora, reparem, cá está o valor do cloro na tabela periódica de 35, não deve ver muito bem que a letra está pequenina, mas ele diz ali o valor que está na tabela, 35,45, aproximadamente os 35,5. E porquê mais próximo deste? Porque este é mais abundante. Ora, vamos então ver 2 pequenos vídeos de síntese dos isótopos. Eu aqui acho que vou ter que alargar um bocadinho. Assim acho que deve ficar bem. Cada elemento químico apresenta um número característico de prótons. Mas será que todos os átomos de um elemento são iguais? Embora apresentem o mesmo número atômico, os átomos podem ter diferentes números de massa. Logo, apresentam um diferente número de neutrões. Nestes casos, os átomos do mesmo elemento que apresentam diferente número de massa, ou seja, de neutrões, são chamados isótopos. A maioria dos elementos químicos apresenta isótopos, alguns estáveis, outros instáveis. No entanto, na natureza, nem todos apresentam a mesma abundância, existindo isótopos estáveis que se encontram em quantidades muito reduzidas. Ora, agora vou aqui fechar. E vamos ver, então, mais um vídeo síntese sobre massa atómica relativa. Os átomos são partículas tão pequenas que a sua massa não pode ser medida diretamente com uma balança. A solução encontrada passou por obter a massa dos átomos por comparação com uma massa padrão. Convencionou-se, então, um termo de comparação à escala atômica, a 12ª parte da massa do átomo de carbono 12. Chegamos, deste modo, à massa atómica relativa, que indica o número de vezes que a massa de um átomo é maior do que o valor padrão. No entanto, devido à existência de isótopos, devemos considerar as diferentes abundâncias de cada um. E, recorrendo à média ponderada, chegamos à massa atómica relativa do elemento. Por consequência, as massas atómicas relativas não são números inteiros e, como são obtidas por comparação, não têm unidades. Podemos então concluir que a massa atómica de um elemento corresponde à média ponderada das massas atómicas dos seus isótopos, que são obtidas por comparação com uma massa padrão, a 12ª parte da massa do átomo de carbono 12. Ora, chegamos então ao nosso desafio. E o que é que eu vos vou propor nesta aula? Nesta aula, o desafio é contar feijões. Exatamente, contar feijões. E, por vezes, nós queremos fazer uma tarefa e não temos o equipamento adequado. Pois bem, o que é que têm que fazer? Têm que procurar em casa algo que possam contar. Feijão, grão, berlindes, o que vocês encontrarem. Determinar a massa do conjunto dos elementos. Determinar a massa de uma única unidade, ou seja, a massa unitária. Claro que vocês, provavelmente muitos de vocês vão dizer: mas eu não tenho balança. Não faz mal, é excelente. Vamos criar uma, vamos inventar. A minha sugestão, e agora vou aqui até à mesa, a minha sugestão, sem destruir a caneta, é
arranjarem em casa, e eu agora vou-me aqui deslocar, arranjarem em casa, por exemplo, um rolo de cartão que é um cilindro e que vocês vão transformar num prisma, como aqui está. Portanto, vincam e transformam com algum cuidado num prisma. Vão arranjar uma régua que vão colocar o seu ponto médio precisamente nesta região. E em cada um dos lados da régua podem usar até fita cola e colar os pratos desta balança feita em casa. Como esta que aqui está, que agora não está muito equilibrada, porque levou um piparote, mas ela estava há bocadinho. Ver se eu a consigo equilibrar, porque ela estava aqui mais ou menos. E vou contar feijão. Ora, colocam o sistema como aquele que ali está, que desequilibrou um bocadinho, e claro que vocês dizem, isto não é muito rigoroso. Pois não, mas eu vou mostrar-vos. Este sabonete que eu encontrei, tem que arranjar um padrão. E o que é o padrão? É um produto que vocês saibam a massa. Neste caso, eu arranjei um sabonete, dizia lá na embalagem que tinha 90 gramas. Vou colocar aqui, tirar a tara, e vou colocar aqui o sabonete na balança. E ele dá-me cerca de 90,5 gramas. 90 gramas era o que dizia a embalagem. E agora vou pegar no feijão para vocês verem e vou tirar a tara à embalagem. E vejam lá quanto é que está lá. Cerca de 90 gramas também. Portanto, ela de facto não é muito rigorosa, mas permite-me perfeitamente, com um sistema simples, criar uma balança de equilíbrio. Portanto, o que vocês têm que encontrar é a posição de equilíbrio. E se calhar fazer um suporte um bocadinho melhor, porque o meu não ficou muito bom. Ora, voltando então aqui ao nosso quadro. O que é que nós falámos hoje? Nós hoje falámos da constituição do átomo. Falámos do número atómico e do número de massa. E não esquecer, o número atómico caracteriza um elemento. O número de massa já pode variar. Eu posso ter átomos do mesmo elemento com diferente número de massa. E chegámos à definição de isótopos. E ainda falámos de massa atómica relativa, a massa de um átomo. E lembram-se daquela definição que me assustou, que era 1/12 da massa do átomo de carbono 12? Pois bem, nada mais é do que perceber que a massa de um átomo, quantas vezes ela é maior que uma partícula nuclear, quantas vezes ela é mais pesada que uma partícula nuclear. Como ainda tenho aqui algum tempo, e estivemos aqui a ver, eu não queria deixar de vos mostrar um pouco neste baú de extras aula, um pouco da história da ciência. Nesta imagem que aqui está, o interruptor é da época, nesta imagem que aqui está, assinalei 3 pessoas que estiveram neste congresso. Os congressos Solvay foram congressos feitos em Bruxelas, foram muito importantes, reuniam um grande número de cientistas que foram extraordinários no avanço da ciência. Só para imaginarem, esta fotografia que aqui está foi de 1927, foi para discutirem precisamente os eletrões e o núcleo, como é que era constituído o átomo. Nesta conferência estão aqui cerca de 30 pessoas, 20 delas foram laureadas com o Prémio Nobel. Aqui mais à direita, Niels Bohr, ainda estava nas cadeiras da segunda fila. À frente, aqui em primeiro plano, Albert Einstein. Vocês conhecem da teoria da relatividade. E aqui, um pouco mais à esquerda, Marie Curie. Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prémio Nobel. Ela não ganhou um, ela ganhou 2. Ela ganhou, em 1903, o Prémio Nobel da Física, conjuntamente com o marido, Pierre Curie, e com Becquerel, quando descobriram a radioatividade, e depois voltou a ganhar, em 1911, o Prémio Nobel da Química. Ora, a eles se deve muito, porque ao estudarem a radioatividade e como estes isótopos radioativos se comportavam, eles descobriram as radiações. E as radiações ainda hoje têm aplicação na radiologia, na imagiologia. Não se teria conseguido. Portanto, eu tinha aqui uma imagem para vos mostrar das aplicações dos isótopos na radioterapia e nos raios-x. Portanto, ainda hoje nós devemos muito ao trabalho destes homens que desenvolveram a ciência. Ficamos por aqui.
Obrigada a todos, uma boa semana e até à próxima aula.